para falar um pouquinho do Grêmio, aliás, um pouquinho não, de uma experiência, referência que nós temos do Grêmio, nós temos aqui conosco, então, o professor Eric Coló, da Diretoria de Ensino de Diadema, que vai falar com a gente a respeito desse trabalho. Ele tem feito um trabalho bastante interessante, em parceria com todo o apoio do Nuarte, que a gente quer compartilhar. Muito obrigado. Agradeço, Anice, pelas palavras. A princípio, agradeço a presença, o convite, né, da Secretaria. Acho fundamental essa presença num dia tão importante em que as escolas estão unidas, muitas delas, como você disse, em conselhos, em reuniões, em ATPC. Esse momento é fundamental. Agradeço, então, a Secretaria via o Nuarte, que me convidou, pela diretora, a senhora Eliane, que não pôde estar aqui hoje, e agradeço também a IFAP pela estrutura aqui da nossa apresentação. Esse agradecimento eu faço, inclusive, por fato de eu ser um professor, né? Então, eu não trabalho diretamente nos núcleos, mas tenho trabalhado na unidade e agora assessorando, né, o núcleo no sentido de trazer uma experiência, trazer uma proposta, uma possibilidade. Então, o convite da Eliane para mim hoje foi para que nessa dia da conferência eu apresentasse uma possibilidade, uma proposta de Grêmio, uma formação do colegiado formando pela base. Essa é a intenção dela. Tá certo? O que nós estamos trazendo hoje? A minha possibilidade de introduzir o assunto não surgiu da área da educação. Eu venho da sociologia, né? Claro, sou professor de sociologia da Escola Deputado Gregório Bezerra, lá em Diadema, e eu entrei na ciência social não imaginando que iria trabalhar com a educação. Mas eu sempre tive aquela agonia, né? Aquele espanto inicial quando a gente entra na faculdade e imagina todo esse vocabulário de ciência política, como que ele é traduzido para a população? Ou seja, como isso chega diretamente no cidadão? Claro que se a gente comparar a quantidade de pessoas que fazem uma faculdade de ciências sociais, de ciência política, comparado com o montante da população, muito menor. Então, como existe formação política nos outros ambientes que não seja a universidade? E aí, claro que a resposta foi um pouco óbvia, né? Foi dentro da escola. Então, dentro das unidades escolares, é que a gente tem esse dever, a gente tem essa necessidade de traduzir, de transformar o indivíduo em cidadão exatamente, conhecedor dos seus direitos, das suas possibilidades. Então, essa proposta do Grêmio, ela nem é, a princípio, de cima para baixo. Ou seja, eu quero passar a intenção de que o colegiado, ele funciona melhor quando ele é formado. Então, não adianta a gente simplesmente chegar na unidade e implantar à força, goela abaixo, uma estrutura democrática. Porque a democracia, ela preza, a princípio, exatamente pelo contrário, é pelo diálogo. Então, essa proposta de formação, ela passa basicamente por trazer a ciência política, o diálogo político para dentro da unidade. Ou seja, como as escolas estão trabalhando com esse tema de formação democrática, conscientização política. Claro que a gente não está atropelando aqui o currículo de Estado, que certamente vai colocar a ciência política lá no final do 3º ano. A ideia não é essa. A ideia é trazer, mesmo para o ensino fundamental, um diálogo sobre possibilidades. Ou seja, o que é república, democracia, todos esses fundamentos que são importantes para um cidadão conseguir ler bem um jornal, para um cidadão conseguir votar corretamente e, claro, como nós estamos tratando das unidades escolares, intervir diretamente na sua realidade local. Esse momento de formação, nós trabalhamos com 3 possibilidades. No início dela, é uma preparação teórica. Foi o que a professora Cristina havia comentado. O Grêmio, ele trabalha, a princípio, se for estimulado. Então, nossa intenção, no início, é trazer todos os estudantes para encontros, ou seja, chamar desde o ensino fundamental até o ensino médio e fazer um ciclo de debates, uma roda de conversa sobre temas ligados à ciência política. Para quê? Para mostrar que política não se faz só dentro de um gabinete, não é só o vereador, o governador que é político. Todos nós somos entes políticos. Então, esse primeiro ciclo de conversa, que pode ser feito por um professor de geografia, de história, ou, enfim, qualquer professor que se sinta à vontade com o tema, e eu vou chegar nisso até o final da minha fala, para poder bater esse papo com os alunos, independentemente da idade, fazer uma adequação do vocabulário e aí sim trazê-los para uma discussão maior. Essa formação inicial teórica, ela trata alguns temas. A gente está apresentando para vocês como uma possibilidade. O que é democracia, o que é república, representação política, afinal de contas o Grêmio, ele é uma representação dos discentes. Justiça, partidos, eleições, ou seja, esse vocabulário que está bastante ligado à leitura de jornais dele, que está ligado bastante à sua convivência mesmo,
Vamos traduzi-los, vamos trazer para a realidade e concretizar, materializando esses assuntos dentro da sala de aula. Isso não precisa ser específico de um professor de sociologia ou de filosofia que tem uma formação maior. É importante apenas traduzi-los, ou seja, aproximá-los desse tema, certo? Essa condução da formação inicial, ela estimula exatamente a participação. Se você acabou de dizer para o estudante que ele é sim um ente político, por que não então ser um ente político dentro da unidade escolar? Aí sim nós vamos convidá-los, nós vamos trazê-los para dentro da diretoria, vamos trazer para dentro da direção, da coordenação e fazer um processo de formação do Grêmio. Essa formação eleitoral, ela vai passar exatamente pelos procedimentos que nós trabalhamos na Justiça Eleitoral. Formação de chapas, vamos elaborar propostas, fazer um período de campanha, a própria votação e a apuração. Essa foto que a gente tem aí no vídeo, se vocês puderem colocar, ela é o dia de formação das chapas. Ou seja, lá na direção da escola, todos os alunos inscrevendo suas chapas. Eles foram lá, criaram seus nomes, elaboraram seus slogans de campanhas e nesse dia fizeram a sua inscrição. Então a intenção é realmente trazer aquele dia a dia de um processo eleitoral para o estudante, para que ele comece a apreender as informações, ou seja, interagir diretamente com o mundo político local. Feito esse procedimento, é claro, nós temos mais algumas fotos para apresentar, são todas lá do Gregório, em Diadema, o dia da votação, que teve até urna para eles votarem, ó, o pessoal da chapa, fila de eleitores também, afinal de contas é uma eleição, tem que ter fila, né? Aí é o processo de contagem, apuração dos votos, que foi feito pelos professores. Nos primeiros anos ela foi feita manualmente, agora no ano de 2014 nós fizemos até eletrônico. Então, já temos até uma urna eletrônica lá dentro da escola para conseguir fazer esse procedimento. Essas fotos são agora do ano de 2014, estão fresquinhas aí do mês passado, quando nós conseguimos fazer uma votação online, né, e o resultado sai na hora com a formação das chapas e assim da comissão daquele ano. Feito esse momento inicial, que é o de formação, e aí passando então para a demonstração da prática mesmo eleitoral, a gente finaliza com a formação específica do Grêmio. Ou seja, esses alunos que foram formados, agora que eles já têm uma consciência política maior, nós conseguimos trabalhar com a formação específica, do ponto de vista de como atua um Grêmio, o que ele faz, quais são suas responsabilidades, como ele pode interagir com a direção, como ele pode interagir com a coordenação para conseguir lograr um êxito na sua solução de problemas. O Grêmio, como já bem colocado aqui pelas videoconferencistas, não tem a intenção, a princípio, de ser um contraponto, bater de frente, não é essa a ideia. A ideia é que o Grêmio seja uma voz ativa, ele tenha uma presença dentro da gestão. Se gestão democrática é contar com todos os atores da escola, é fundamental que os alunos, os estudantes estejam presentes nesse momento, solucionando conflitos e atuando diretamente na gestão democrática, inclusive no dia da avaliação. Até porque, como bem colocado pela professora Cristina, às vezes o ponto contra é o ponto certo. Então a gente tem que ter essa visão colaborativa do Grêmio, essa visão que possa de fato ser no período, uma forma de possibilidade de redução de conflitos e estrutura da gestão democrática dentro da unidade. Certo? Eventualmente, é claro, a nossa fala tem que ser bastante curta, existem uma série de outras possibilidades que o Grêmio tem e vai ficar à disposição até o final da videoconferência o nosso contato para poder falar diretamente com a secretaria. Obrigado. Muito bom, Eric. Agradeço a sua participação. E agora nós